Olá, muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família. Muito bem-vindo ao nosso Sala VIP de hoje. Tenho certeza que Deus vai ministrar, Deus vai falar muito ao seu coração. Estamos com um formato um pouquinho diferente desde a última quinta-feira, né? Foi uma benção, voltando estamos aquecendo, né? Voltando, esquentando os motores para a nossa volta aqui como congregação, como igreja na comunidade cristã de Barretos. Mas eu quero te dar as boas-vindas, você que é de Barretos, você que é da região, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo agora pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pelo carinho. Vai aproveitando agora, ó, vai compartilhando, vai dando seu like aí, vai dando um alô, vai chamando o pessoal, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus, tudo o que vai acontecer aqui hoje vai abençoar a sua vida, vai mexer com o seu coração e vai ser uma bênção na sua casa e na sua família. Que Deus abençoe você, espero que você esteja bem, espero que você esteja firme, espero que você esteja animado, revigorado no Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer no nosso meio. Fique firme, não desespere não, esse tempo está passando, está acabando essa parte aí de quarentena e logo nos próximos dias já estaremos novamente juntos aqui, podendo adorar o Senhor e celebrar o nome daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Quero te convidar agora para nós fazermos uma oração. Quero abençoar a sua casa, a sua família, você que está aí no seu lar aí, junte toda a sua família, sente aí no seu sofá, né, ou no seu celular, onde você estiver, e vamos juntos por esses momentos que estivemos aqui, celebrarmos, adorarmos e ouvirmos a palavra de Deus, que vai ser um óleo fresco para o seu coração. Queria que mesmo aí na sua casa você fechasse seus olhos. Quero fazer uma oração apresentando a sua vida, a sua casa, a sua família diante do Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento. Que Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada uma dessas pessoas que nos assistem, participam conosco. Senhor, elas estão se envolvendo nesse momento conosco para te adorar. Senhor, recebe o nosso louvor aqui, a adoração lá nessa casa, e juntos possamos engrandecer o teu nome. Fala conosco nessa noite, mas desde já libera a tua bênção, Senhor. Ela abriu esse canal, ela abriu essa porta para o Senhor, e nós te pedimos que o Senhor libere a tua bênção sobre a vida dela agora, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio, em nome do Senhor Jesus. Vamos juntos, vamos adorar o Senhor. Davi e Sheila aqui, daqui a pouquinho você vai ouvir a palavra de Deus e vai ser um bálsamo na sua vida. Vamos adorar, celebrar o nome daquele que vive para todo sempre. Aleluia. Vamos adorar aquele que é digno. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom. Tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, oh, 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 oh. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor e luz me acende o coração. Incomparável Deus não me abandonará.
posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom. Tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, E com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom. Tu és bom pra mim, Senhor. Nações se prostrarão, os reis se dobrarão, irão declarar: grande é o nome do Senhor. Povos, tribos clamarão ao Deus da criação. Irão declarar: grande é o nome do Senhor. E eu levanto as mãos a ti, Deus da minha salvação. E com os anjos vim te adorar, te adoramos, te adoramos. E grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Te adoramos, grande é o nome do Senhor.
te adoramos, te adoramos. Nações, nações se prostrarão, os reis se dobrarão, irão declarar: grande é o nome do Senhor. Povos, tribos clamarão ao Deus da criação, irão declarar: grande é o nome do Senhor. E eu levanto as mãos a ti, Deus da minha salvação. E com os anjos vim te adorar, te adoramos, te adoramos. E grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Te adoramos, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é real, só o Senhor é a verdade, porque só Tu tens as palavras de vida eterna e de verdade. Glória a Deus, como é bom adorar o Senhor. E nós vamos continuar adorando o Senhor agora, mas de uma outra maneira, como a Bíblia diz: honra ao Senhor. Lá em Provérbios capítulo 2 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, os princípios continuam sendo verdade. O que muito nos entristece é vermos algumas pessoas que nesse período agora, por não termos cultos presenciais, eles não entendem a responsabilidade do caráter, do compromisso com a palavra de Deus. Não é com a igreja não, irmãos, não é com o prédio, com a estrutura não, mas é o compromisso com a palavra, porque a palavra, ela continua sendo verdade. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que tiveram o prazer de conhecer as igrejas subterrâneas na Índia, na China, em países muçulmanos, onde há uma perseguição muito grande ao evangelho. Esses irmãos não têm templos, esses irmãos não têm salões, mas eles continuam praticando e vivendo os princípios da palavra de Deus. Honrar ao Senhor com os nossos bens, honrar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, não é só porque nós estamos de uma maneira presencial. Nós temos que entender que é uma verdade, mesmo não estando de uma maneira presencial, você pode honrar o Senhor. Nós temos ferramentas aí, nós temos mecanismos
Graças a Deus que muitos irmãos entendem essa verdade, muitos têm vindo aqui na igreja para orar ou simplesmente para trazer os seus dízimos, as suas primícias, as suas ofertas. Mas você pode fazer isso também de uma maneira talvez não presencial, você não pode vir aqui, não está podendo vir ao culto, mas você pode fazer através do nosso aplicativo da igreja, da comunidade cristã de Barretos. Temos o nosso aplicativo aí também. Você vai encontrar lá no link contribuição, você vai ver a conta bancária, você pode fazer uma transferência bancária, ou no link lá doações, onde você vai pelo próprio aplicativo ali, colocar os dados do seu cartão de crédito, colocar o valor e fazer ali a sua oferta. Então é uma maneira que você tem de continuar praticando, crendo, colocando em prática a palavra de Deus. Ou vindo aqui em uma das reuniões de oração, a igreja tem estado aberta das 7 da manhã até as 7 da noite para orarmos por pessoas. O salão está aberto ali, não estamos tendo culto, mas a igreja, o salão está aberto para oração, para aconselhamento. Muitas pessoas têm procurado um aconselhamento, uma direção. Então você viu aí no vídeo aí os mecanismos, as portas que nós temos para que você possa continuar colocando em prática esse princípio da palavra de Deus. E eu quero orar, abençoar a sua vida agora, as suas finanças, né? E declarar que mesmo ao deserto o pão nem a água há de faltar na sua casa, assim como não faltou para aqueles irmãos lá no deserto. O Senhor cuidou deles e os alimentou. Amém? Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de colocarmos em prática a Tua palavra, Senhor. Nessa noite eu quero abençoar esse lar, quero abençoar essa casa, quero abençoar essa família, que o Senhor derrame a Tua presença sobre a vida de cada um e que não falte o pão de cada dia nesses lares e nessas famílias, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor Gerry tem uma palavra de Deus para ministrar o seu coração. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a proteção do Deus Todo-Poderoso esteja pairando sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa. Querido, esse é o momento de crermos. Se precisávamos de um momento para crer, o momento chegou. Esse é o momento que nós precisamos crer na palavra de Deus. Esse é o momento que nós precisamos depositar nossa confiança em Deus. E é um chamado de Deus para nós, para a igreja nesses dias, que não sejamos apenas ouvintes, que não sejamos apenas conhecedores, mas que sejamos praticantes da palavra de Deus, daquilo que nós aprendemos durante todo o tempo, né? De repente você teve aqui um tempo todo aqui na casa de Deus. Agora chegou a hora de você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu e ser um bom discípulo de Jesus. Amém? Quero compartilhar um texto da palavra de Deus que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Quero antes, mais uma vez, orar e queria que você orasse comigo nesse momento em nome de Jesus. Pai, nós colocamos as nossas vidas nessa noite diante do Senhor agora. Meu Deus, cada casa, cada família que está agora com as suas portas abertas, que está ouvindo, vendo esse programa, esse culto. Pai, eu quero pedir que a Tua bênção esteja adentrando agora esta casa, essa família, que a Tua graça envolva esta casa, envolva esta família agora, e que o Senhor venha, Deus, através dessa palavra, que o Senhor venha nos alimentar, que o Senhor possa falar com os Teus filhos, que eles sejam exortados, fortalecidos, edificados, revigorados, renovados no poder do nome de Jesus. Pai, nós cremos que a Tua palavra, ela tem esse poder de nos exortar, de nos corrigir, de nos fortalecer, de nos renovar, e que cada um dos meus irmãos nessa noite sejam renovados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Quero começar a ministração de hoje, dessa noite, fazendo uma pergunta para você. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Você sabe
quem é Jesus. Agora, o quanto do que você conhece de Jesus é verdade na sua vida? Querido, essa pergunta tem estado no meu coração e eu tenho meditado sobre isso e eu quero compartilhar com você exatamente a respeito disso. Você conhece Jesus? Quem é Jesus para você? Né? É uma pergunta que nós não devemos ter apenas essa pergunta, mas nós devemos viver com a resposta dessa pergunta dentro de nós. Ou seja, não basta saber quem é Jesus. O que eu preciso é viver essa verdade no meu dia a dia. E eu quero compartilhar isso, que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, no versículo 13, diz assim: Isto, indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Amém? Um texto muito conhecido da palavra de Deus, mas depois de um tempo caminhando com Jesus, Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: O que é que as pessoas dizem a meu respeito? O que é que vocês ouvem as pessoas dizerem a meu respeito? O que elas dizem que eu sou? E aqui eles, respondendo à pergunta do Senhor, eles disseram que uns diziam que João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Na verdade, o que esses homens estavam dizendo? Na verdade, eles estavam dizendo para Jesus o que Pedro respondeu no começo da frase. Quando Jesus vira então para os seus discípulos, ele diz: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo. Essa primeira declaração de Pedro, ela se iguala à primeira declaração dos apóstolos. A primeira pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. Porque quando Jesus pergunta: O que as pessoas lá fora dizem que eu sou? E eles começam a dizer, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Na verdade, os discípulos estavam dizendo para o Senhor assim: Tu és o Cristo. Porque essa palavra Cristo, no grego, significa ungido. Em outras palavras, eles estavam dizendo: Tu és ungido. Porque era exatamente assim que acontecia no Velho Testamento. Deus, ele ungia algumas pessoas para um serviço específico, para uma missão específica. Por exemplo, nós vimos Deus ungindo Moisés para libertar o povo do Egito. Nós vimos ali Deus ungindo Josué para tomar posse da terra prometida. Nós vimos aqui Deus ungindo João Batista, por exemplo, para ser o precursor de Jesus. Nós vimos aqui Deus ungindo Elias, né, como um profeta, foi um dos maiores profetas que já teve, né, que representou muito bem a vontade de Deus e o plano de Deus. Vimos também Deus ungindo Jeremias, né, numa época de muita luta, de muita perseguição, de muita dificuldade em Israel. Deus unge Jeremias como profeta. E as pessoas, elas viam Jesus assim, alguém que Deus ungiu. E quando Pedro, ele responde para Jesus: Tu és o Cristo, ou seja, ele não estava dizendo nada mais, nada além do que tu és ungido. Ele estava dizendo: olha, eu vejo o Senhor como as pessoas estão vendo lá fora. Tu és o Cristo, tu és ungido. E eu pergunto para você, como é que você vê Jesus? Como é que você tem visto Jesus? Você tem visto Jesus como as pessoas lá fora veem? De repente você realmente reconhece que Jesus, ele é ungido. Que Jesus foi aquele que Deus ungiu para nos salvar, para nos libertar, para morrer no nosso lugar. Isso tudo é verdade. E de repente você vê dessa forma.
né? Não estou trazendo aqui uma informação que você não desconheça. Ou seja, todas as pessoas, elas viam que Jesus era ungido. Os apóstolos também viam que Jesus era ungido. E de repente você tem buscado, tem frequentado a casa de Deus, agora não, né? Mas frequentava a casa de Deus porque você acreditava que Jesus era ungido. Mas quando Pedro continua na sua frase, Pedro respondendo Simão Pedro, verso 16, disse: tu és o Cristo. Mas ele não para por aí, ele complementa a frase dizendo: o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro estava dizendo ali para Jesus: tu és ungido, ungido de Deus. Mas o Senhor não é ungido qualquer, o Senhor é ungido, o Filho de Deus. Então, quando Pedro faz essa declaração, isso faz toda a diferença. Isso quer dizer que Pedro, ele já não estava vendo como as pessoas viam lá fora. Pedro já não via mais Jesus apenas como alguém que Deus tinha ungido, mas Pedro conseguia ver Jesus além dessa unção, ou seja, como filho do Deus vivo. Querido, e a resposta de Jesus é que deixa isso mais interessante ainda. E Jesus respondendo, afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Isso quer dizer que Pedro, ele tinha uma revelação do Cristo. Pedro, ele tinha uma revelação do Cristo. E é isso exatamente que fez toda a diferença. Querido, o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida não é ver Jesus como todo mundo lá fora está vendo, mas é quando eu e você começarmos a ter uma revelação do Filho de Deus nas nossas vidas. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai trazer a transformação, é isso que vai trazer a mudança, é isso que vai trazer um renovo, é isso que vai tornar verdadeira todas as nossas práticas que está aqui na palavra de Deus. Porque entenda, Pedro teve uma revelação. Jesus disse isso para ele: olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro, ele estava enxergando Jesus de uma forma diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo dias, irmãos, que nós precisamos de uma revelação do Filho de Deus. Entenda, nós estamos vivendo dias que, se não tivermos uma revelação do Cristo vivo, nós não vamos vencer as tribulações que estão por vir. Nós não vamos vencer as lutas que estão por vir. Muitos estão fraquejando, muitos estão naufragando na fé, muitos estão se desviando, muitos estão à mercê do inimigo, porque ainda não tiveram uma revelação do Deus vivo, do Filho de Deus. Então entenda, querido, o que vai mudar a minha vida não é saber quem é Jesus, como todo mundo sabe lá fora. Ou seja, quantas pessoas que não são cristãos, mas conhecem quem é Jesus, ou seja, sabe a respeito de Jesus, mas ainda não tiveram uma revelação do Filho de Deus. Querido, o que muda a minha vida, o que muda a minha história, o que muda a minha existência, é quando eu tenho uma revelação de que Jesus não foi apenas uma pessoa que Deus ungiu, mas Jesus, ele é o Filho do Deus vivo. Isso mudou a vida de Pedro. Isso transformou a vida desse homem, e é o que vai transformar a minha vida, é o que vai transformar a sua vida, em nome de Jesus. Sabe, nós estamos vivendo dias que nos preocupa, e Jesus ele nos exortou a respeito disso. E eu quero dizer para você, é muito importante que eu e você tenhamos uma revelação do Filho de Deus. Querido, nós precisamos saber na prática quem é Jesus. Sabe, não dá apenas para saber quem é Jesus porque nós ouvimos falar, como Jó, por exemplo. Jó passou um momento muito difícil na vida dele, e no final de tudo ele reconhece, dizendo algumas palavras muito sábias. Ele disse lá no capítulo 42, ele diz: antes eu te conhecia apenas de ouvir, mas agora eu te conheço de contigo andar.
Ou seja, uma coisa é você conhecer Jesus por aquilo que as pessoas falaram para você. Outra coisa é você conhecer Jesus porque você tem uma revelação dele, você anda com ele, você vive com ele, você caminha com ele, ele é real, ele é verdadeiro na sua vida. É isso que vai fazer a diferença. Entende, irmãos? Muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas estão seguindo Cristo, não porque tiveram uma revelação, não porque caminham com Ele, não porque andam com Ele, não porque vivem com Ele, mas porque ouviram falar, mas não tiveram uma revelação. E essas pessoas, olhando para a vida delas, elas têm uma vida de altos e baixos. Altos e baixos. São pessoas que têm a necessidade de serem maniveladas na fé. São pessoas que têm a necessidade de serem empurradas, de serem puxadas de alguma forma, porque senão elas naufragam na fé. Agora, a pessoa que tem uma revelação, uma pessoa que tem uma revelação do Filho de Deus, uma pessoa que anda, uma pessoa que caminha, uma pessoa que conhece na prática, na vida, quem é Jesus, é diferente, irmãos, é diferente. Essa pessoa não tem necessidade de ser manivelada, essa pessoa não tem necessidade de ser empurrada, essa pessoa não tem necessidade de ser puxada de alguma forma, não. Por quê? Porque ela tem uma revelação. Querido, o que vai mudar a vida das pessoas nesses dias não é o quanto elas sabem de um modo geral, mas é o quanto ela experimentou de Cristo na sua vida. Sabe, não estou dizendo daquele milagre que você recebeu, não estou dizendo daquela cura que você recebeu, não estou dizendo daquela bênção que você recebeu, porque muitas pessoas que não caminham com Jesus foram abençoadas por Ele. No entanto, não tiveram uma revelação de quem Ele é. Quando você olha aqui no Evangelho, muitas pessoas foram curadas por Jesus, mas nem todas se tornaram seguidoras de Cristo, nem todas tiveram uma verdadeira revelação de quem Ele era, ou de quem Ele é. Sabe, e é muito triste ver isso. Por quê? Porque nós estamos caminhando para o fim, nós estamos chegando finalmente no fim dos tempos. E nós estamos perto do arrebatamento da igreja. Nós estamos perto de um encontro com o Senhor Jesus. Mas entenda, nós precisamos dessa revelação, porque a garantia que eu vou ter um encontro com Ele é o tanto que eu tenho da revelação dEle na minha vida. Porque a Bíblia diz, e Jesus exortou seus discípulos, aqui em Mateus, no capítulo 24, Jesus exorta as pessoas com relação a muitos que viriam se dizendo Cristo. Olha aqui o que diz no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no versículo 4. E lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Querido, é por isso que eu estou trazendo essa mensagem para você. Entenda, porque ela tem duas importâncias na nossa vida, se é assim que eu posso dizer. A primeira, quando eu tenho uma revelação de quem é o Cristo, quando eu tenho essa revelação do Filho de Deus, isso vai fazer toda a diferença na minha vida. Ou seja, isso quer dizer que eu não sirvo mais uma religião, que eu não vivo mais uma vida religiosa, mas o que eu estou vivendo é real, é verdadeiro, é real, é verdadeiro. Isso é a primeira coisa importante. A segunda coisa importante é quando eu tenho uma revelação de Jesus na minha vida, eu não corro o risco de ser enganado pelos falsos Cristo que virão se dizendo Cristo. E nós estamos vivendo isso, irmãos. Quantas pessoas já se levantaram dizendo eu sou Cristo? Quantas pessoas têm se levantado como o falso Cristo ou como o anticristo, se declarando que são o Cristo, ou às vezes de formas sutis, ou seja, através de uma falsa igreja, através de uma falsa religião, se é assim que eu posso dizer, enganando centenas, milhões de pessoas, porque não tiveram uma revelação do Cristo verdadeiro. Sabe, irmãos, chegou a hora, chegou o momento, igreja de Jesus, chegou a hora, chegou o momento, sabe, de você ter uma experiência verdadeira com Cristo na sua vida.
sabe, de você não depender de ser manivelado, de você não depender mais de ser empurrado ou puxado, de você não depender mais de uma religião, mas você tem uma revelação de Jesus, você sabe quem Ele é, você caminha com Ele, você vive com Ele, você anda com Ele, você respira Jesus, você vive Jesus. Isso faz toda a diferença. Sabe, isso me remete lá naquele momento que Jesus foi preso, os discípulos fogem, mas Pedro havia dito para Jesus que não deixaria ele de forma alguma. Então Pedro, tentando fazer valer aquela palavra, ele se infiltra no meio das pessoas, porque ele queria ver o que estava acontecendo com Jesus. E Pedro tinha uma revelação de Jesus tão forte na vida dele, irmãos, que não teve como ele se esconder, não teve como ele negar quem ele era, por mais que ele tentou, por mais que ele quisesse. Ele chegou perto de um grupo de pessoas, e aquelas pessoas o identificaram como seguidor de Cristo. Eles viram para Pedro e falaram: isso aqui estava com ele, olha, você é um deles. Não sou. Aí ele vai para o outro lado, começa a se envolver com outras pessoas, e elas aproximam de Pedro e diz: olha, você também é um deles. Ele diz: não sou. E eles afirmam: não, você é, porque a tua maneira de falar te denuncia. Ou seja, irmãos, a revelação que Pedro tinha de Jesus na vida dele era tão forte, que até a maneira dele falar, ele não falava como qualquer um, ele falava como Cristo, ele falava como Jesus. Irmãos, chegou a hora, sabe, de você se manifestar, não como uma pessoa qualquer, mas como uma pessoa que tem uma revelação de Jesus, uma pessoa que conhece Jesus, uma pessoa que fala como Jesus, que anda como Jesus, que vive como Jesus, que busca como Jesus. Sabe, é o que vai fazer diferença. Sabe, irmãos, no abrir e fechar das nossas bocas, sabe, precisa ter Cristo. Sabe, no abrir e fechar das nossas bocas, precisa ter Jesus. Sabe, irmãos, no nosso caminhar do dia a dia, precisa ter Jesus, irmãos. Sabe, querido, na nossa vivência com as pessoas, elas precisam olhar para mim e para você e ver Jesus. Mas a pessoa que não tem uma revelação de Jesus, irmão, não há o que ver na vida dela, não há o que notar, não há diferença. Sabe, mas Pedro aqui, ele quis por um tempo se esconder, se esquivar, porque ele estava com medo, mas não teve como, porque a revelação que ele tinha de Jesus na vida dele era tão forte, que até a maneira dele falar, ele falava como Jesus, irmãos. E eu te pergunto para você, querido, nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, como é que você tem falado? Como é que você, igreja de Jesus, que está no Brasil, como é que você tem falado? Qual é a linguagem? Você, sua forma de falar, tem denunciado que você é de Jesus, que você tem uma revelação do Deus vivo? Ou você tem falado como outro qualquer? Ou você tem falado como qualquer outra pessoa fala? Sabe, irmãos, é hora de mudança. Igreja de Jesus, é hora de mudança. Sabe, não podemos correr o risco de ser enganados. Nós estamos vivendo dias que antecedem o arrebatamento. Eu creio muito nisso, irmãos. Eu creio nisso, irmãos. Mas sabe, querido, também vivemos um perigo, porque muitos se levantarão nesses dias se dizendo ser o Cristo. Muitos se levantarão nesses dias se dizendo ser o Cristo. Ah, querido, e aqui está o perigo, porque aqueles que não têm uma revelação de Jesus como Filho de Deus, essas pessoas vão seguir esses falsos cristos. Essas pessoas vão se tornar seguidores do anticristo. E isso é terrível. E detalhe, são pessoas que estavam dentro da igreja, são pessoas que vinham todos os dias nos cultos, são pessoas que estavam presentes em todas as reuniões, mas entenda, nunca tiveram uma revelação do Filho de Deus. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério.
Sabe, se queremos uma revelação do Deus vivo, se queremos uma revelação do Filho de Deus na nossa vida, nós precisamos muito mais do que estar num culto, irmãos. Precisamos ter uma prática na nossa vida. Precisamos pegar alguns princípios fundamentais da fé cristã e começar a colocar em prática. Sabe, chegou a hora de você colocar, por exemplo, a oração em prática. Chegou a hora de você ter realmente uma vida de oração. Chegou a hora, querido, de você realmente começar a ter comunhão com essa palavra, queridos. Não para tornar mais um conhecedor, não como um estudioso teológico, não tem nada contra, amém, irmãos? Não tem nada contra. Mas chegou a hora de você ter revelação da palavra de Deus dentro do seu coração, querido. Chegou a hora de você ter uma prática de jejum, sabe, sabendo realmente o significado e a verdade disso na sua vida. Chegou a hora de nós estabelecermos alguns princípios fundamentais da nossa fé e colocarmos em prática da nossa vida em nome de Jesus. Querido, entenda, é hora de nós movermos e agirmos, não porque nós estamos, não porque ouvimos, não porque ouvi de alguém, não. Chegou a hora de eu e você caminharmos, porque enfim nós temos uma revelação. Agora eu conheço, não apenas de ouvir falar, mas porque eu estou andando com Jesus, eu estou seguindo Jesus, eu estou caminhando com Jesus. Esse é o momento. Sabe, eu quero convidar você para fazer parte disso. Sabe, querido, eu decidi, irmãos. Eu quero viver Jesus. Eu quero falar Jesus. Eu quero falar como Jesus falava. Eu quero andar como Jesus andava. Eu quero mover como Ele movia. Eu quero agir como Ele agia. Sabe, irmãos, eu quero sentir como Ele sentia. Sabe, eu quero me alegrar como Ele se alegrava, mas eu também quero me irar como Ele se irava. Eu quero, irmãos, Jesus é o meu modelo. Jesus é a minha inspiração. Jesus é o meu espelho. E Ele precisa ser não meu, mas o nosso espelho, o nosso modelo. Sabe, que Jesus seja a sua inspiração, irmãos. A inspiração para você se levantar em nome de Jesus. Sabe, sair desse quadro religioso que você se encontra. Sabe, sair dessa frieza espiritual que você se encontra. Sair desse comodismo que você se encontra. Sabe, irmãos, chegou a hora, você que estava pensando em jogar tudo para o alto, largar a mão. Sabe, chegou a hora de você tomar uma decisão realmente, de conhecer Jesus, de andar com Jesus. Sabe, não é hora de vivermos uma vida de altos e baixos. Sabe, querido, essa ideia de desviar, de abandonar a fé, de abandonar Jesus, isso não passa pela cabeça de quem teve uma revelação dele, de quem anda com ele, de quem caminha com ele. Isso não passa. Por quê? Porque nós temos uma revelação. Sabe, eu quero deixar essa palavra para você. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus, irmãos? Você tem uma revelação dele? Por que você segue Jesus, querido? Você segue Jesus porque tem um monte de gente seguindo, porque você acha bonito, porque é gostoso, porque você sente aquele arrepio? Ou será que você segue Jesus porque você tem uma revelação dele na sua vida? Isso faz toda a diferença, querido. Isso faz toda a diferença. Isso muda a minha história, isso muda a sua história. Isso muda o nosso destino, irmãos. Isso muda o nosso destino. Isso muda o destino das pessoas que estão à nossa volta. Querido, isso muda tudo. Quando você começa a falar como ele falava, quando você começa, sabe, caminhar como ele caminhava, quando você começa a fazer coisas que ele fazia, quando você começa a amar como ele amava, quando você começa a viver como ele vivia, sabe, a Bíblia diz que nós somos pequenos cristos aqui na terra. É isso que nós somos, queridos.
Nós somos a imagem do Deus vivo aqui nessa terra, eleitos por Deus, chamados por Ele. Para quê, pastor? Para andar como Ele andou, para falar como Ele falava, para amar o que Ele amava. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus esteja entrando aí na sua casa agora. Que o poder de Deus esteja entrando na sua vida agora, quebrando todas as cadeias que o diabo tem usado para prender você, em nome de Jesus. Sabe, que as cadeias da frieza espiritual que sejam quebradas agora no poder do nome de Jesus. Que o comodismo seja quebrado agora em nome de Jesus. Que essa falsa satisfação que você tem sentido seja quebrada agora em nome de Jesus. Querido, que o Espírito Santo, Ele possa agora entrar na sua casa, envolver a sua vida, envolver a sua mente, envolver seu coração, envolver a sua alma. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus agora, e que você se levante em nome de Jesus e decida ser como Cristo. Decida ser como Cristo, decida olhar para Ele, decida viver com Ele, decida andar com Ele, decida caminhar com Ele, decida ser parecido com Ele, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, quando eu comecei na fé cristã, por falta de entendimento, eu me converti na época, no auge do Jim Swaggart, né? Um pregador muito famoso. E eu ficava vendo ele pregar. E depois que acabava aquela pregação, eu ficava tentando imitar ele, que eu queria ser parecido com aquele cara, eu queria fazer como ele fazia, sabe? Mas aí o tempo foi passando, a decepção veio, né? Porque eu estava me espelhando em homens. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E ele começou a dizer: filho, você tem que ser parecido comigo, você tem que se espelhar em mim. Irmãos, olha para Jesus, queridos. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Jesus. Eu quero amar o que tu amas, Espírito Santo. eu quero estar onde tu estás. Sim, Senhor. E um coração igual ao teu. Sim, Senhor. Um coração igual ao teu. Sim, Jesus. Eis-me aqui. Sim, Senhor. Indisponível eu estou. Sim, Jesus. Usa-me. Sim, Jesus. Eu quero ser as tuas mãos. Começa a dizer isso para Ele, queridos. Santo Deus, ajuda-me. Nos ajuda, Senhor. Santo Deus, ajuda-me. Nos ajuda, Senhor. A ser. Nos ajuda, Senhor. Santo como tu. Puro. Sim, como Senhor. tu és. Simples como Sim, Jesus. Senhor. Apenas como Jesus. Humilde como Sim, tu. Senhor, nos ensina. Manso como Nos ensina, Senhor. tu és. Simples como Nos Jesus. ensina, Espírito Santo. Apenas como Jesus. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Pai. Eu quero colocar os meus irmãos agora diante do Senhor. Deus, eu reconheço, não sou melhor do que ninguém,
Pai, se estou aqui é por tua misericórdia, por tua graça, é por tua compaixão. Não foi carne nem sangue que me revelou, mas Senhor, Pai. Eu quero te pedir agora, Espírito Santo, vem agora nesta casa, vem agora nessa família, vem sobre essa pessoa que está agora recebendo essa ministração. Espírito Santo, nos ajude, nos ajude, nos ajude. Começa a gerar no coração desse irmão, começa a gerar no coração dessa irmã agora. Não importa o estado dele, não importa o estado dela, não importa a condição dele, não importa a condição dela, mas a partir de agora, ó Espírito Santo de Deus, vem sobre essa vida agora, renova, restaura, traga, Senhor, um novo ânimo, traga uma nova força, traga uma nova disposição, traga um despertamento para uma vida de oração, para uma vida de comunhão com a palavra, para uma vida de jejum, para uma vida de santidade, Senhor. Deus Todo-Poderoso, venha restaurar esta família, venha restaurar esse casamento, venha restaurar esse jovem, venha restaurar esse adolescente, venha restaurar, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, entra, Senhor, nesta casa, entra, Senhor, nesta família, vem, Espírito Santo. Xarabadacantaraba, soriandará, recantaraba, laba, soriandaraba, laba, xoderecantaraba, lá. Tira essa frieza, tira essa mornidão, tira esse comodismo, Espírito Santo, tira a religiosidade dessa pessoa. Sim, Senhor. Coloca o caráter de Sim, Jesus, Senhor, em mim. Querido, se você quiser, sua vida nunca mais será a mesma. Se você quiser, sua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Eu quero nessa noite te abençoar. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu declaro que haja paz na sua casa. Eu declaro que haja paz na sua vida. Eu declaro que haja paz no seu casamento. Eu declaro em nome de Jesus, seja cheio do Espírito de Deus, seja cheio da unção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu quero ser alguém ungido por Deus, mas eu também quero ser filho do Deus vivo. Sabe, não basta ser apenas ungido. Sabe, eu quero ser filho, eu sou filho de Deus. Sabe, querido, você é filho de Deus. Sabe, ser filho está além da unção. Então receba em nome de Jesus essa palavra. Seja cheio do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Graça e paz, Deus abençoe. Não deixe de estar sintonizado aqui nas nossas redes sociais aqui da comunidade, porque nós temos informações poderosas para você e te aguardamos em nome de Jesus. Beijo no coração, Deus abençoe, em nome de Jesus. Manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh.